os amigos que estão chegando no nosso grupo de estudos agora, nós estamos estudando o Espiritismo, conceitos espíritas relacionados com outras filosofias, outras religiões, e especificamente hoje nós vamos estudar conexões mediúnicas. Vamos lá então, qual que é o conceito que nós vamos estudar hoje? Estudar o conceito de mediunidade. O que é mediunidade para quem não está afeito ao vocabulário espírita? Mediunidade é a faculdade desenvolvida por todo ser humano de intercomunicação espiritual. Isso nós já vimos, né, nos nossos estudos, mas o que a gente vai debater hoje, a Gláucia entrou. Oi, Gláucia, tudo bem? Avisa os nossos irmãos aí de Jaboticabal a respeito do assunto de hoje, porque hoje a gente vai bater sobre aquilo que a gente estudou no seminário domingo aí. Um abraço a todos os irmãos de Jaboticabal e de Araraquara. Nós vamos tentar desvendar as duas linhas de pensamento que existem atualmente sobre a conexão mediúnica. Por quê? Porque mediunidade é a ligação entre um espírito desencarnado com um espírito encarnado, para que esse espírito encarnado, que a gente chama médium, intermedie essa comunicação, seja o intermediário dessa comunicação. Como se processa essa ligação, essa conexão, e quais os requisitos que o encarnado... As meninas estão vendo a camisa? Legal. Fazendo uma... Muito obrigado às meninas da família Tato Save que me presentearam. A Cláudia, a Dora, a Aninha, a Tatá, a Thaís e o irmão Tato que me deram esse presente aqui. Eu estou agradecendo. Muito obrigado. Qual é a conexão? Como que se realiza a conexão mediúnica? Essa é a grande dificuldade. Eu penso que esse tema é de fundamental importância, porque há algumas interpretações que me parecem um tanto equívocas. E eu vou antecipar já a duas teses que me parecem, se não muito bem esclarecidas, seriam antagônicas. Eu gostaria primeiramente de dar uma exposição, fazer uma exposição da base da mediunidade. Quando começou o esclarecimento dessa faculdade? A mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano. Vamos deixar isso aqui já patenteado. Agora, o que importa sabermos é por que alguns seres humanos têm mais facilidade para se comunicarem, para relatarem, para transmitirem os pensamentos dos espíritos que outros. Esse é o objetivo nosso. Então, a mediunidade, todo mundo sabe, quem já começou a estudar o Espiritismo, sabe que o livro dos médiuns foi escrito como mais um capítulo do livro dos Espíritos. Tanto que a gente abre o livro dos médiuns, está escrito em continuidade ao livro dos Espíritos. Né? O livro dos médiuns está aqui, o livro dos Espíritos está aqui. O livro dos médiuns era para ser mais um capítulo do livro dos Espíritos, mas devido à extensão da obra, o Kardec resolveu dividi-lo em duas obras. Mas a faculdade mediúnica, a mediunidade, a comunicação interespiritual se dá a partir de um fenômeno que o Kardec intitulou emancipação da alma. O que significa isso? Emancipar-se é libertar-se. É a liberdade parcial que a alma ganha durante um estado em que o corpo físico fica numa situação especial. Naturalmente, isso é realizado durante o sono. Quando o corpo está dormindo, o espírito se emancipa. A alma se emancipa parcialmente em relação ao corpo. Porque essa emancipação definitiva só se dá com a morte do corpo. Mas a mediunidade é essa emancipação parcial do espírito
com o seu corpo espiritual em relação ao corpo físico. É isso que Kardec chama de emancipação da alma. Pois bem, para que haja comunicação durante o sono, ou a comunicação enquanto o corpo está acordado, ou seja, no momento em que nós chamamos de vigília, necessário é que o espírito se emancipe, o espírito do médium se emancipe em relação ao corpo físico. Essa é a grande dificuldade que a gente já vem trabalhando e que Kardec diz que as condições fundamentais para realizar-se isso é o recolhimento e a prece fervorosa. Mas conseguido esse estado de emancipação do espírito encarnado em relação ao seu corpo, o que acontece para que haja a comunicação mediúnica do espírito desencarnado com os encarnados? Eu vou ler um trecho aqui do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, no item 455 do Livro dos Espíritos, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. O que Kardec chama de sonambulismo é o transe mediúnico, tanto que ele fala que pode ser o sonambulismo natural ou o sonambulismo provocado, ou seja, o transe mediúnico natural ou o transe mediúnico provocado por um espírito desencarnado ou mesmo por um espírito encarnado, um médium mais experiente, como Kardec fala. Então, aqui nesse capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, item 455, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, o Kardec diz o seguinte: no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico serve de transmissão à energia. Então, é pela conexão que se estabelece entre os fluidos do perispírito, do espírito comunicante, com o perispírito do médium, que se dá a comunicação mediúnica. Ok? Portanto, este é o fundamento que se encontra no Livro dos Espíritos. Eu vou ler um trecho da Revista Espírita, de 1862, num artigo intitulado por Kardec Estudos sobre os Processos de Morzine. Ele está dizendo como que um espírito age sobre o outro. Um espírito desencarnado age sobre um espírito encarnado. E ele vai reforçar essa informação de que é através da conexão perispírito a perispírito. Perispírito do espírito desencarnado com perispírito do espírito encarnado, que a gente chama de médium. Ele vai dizer: isso bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, e daí a explicação da mediunidade. Se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com seu perispírito como num manto. Então, um espírito desencarnado quer agir sobre um encarnado, ele se aproxima do encarnado, e com o seu corpo espiritual expandido, ele envolve o corpo espiritual do encarnado, como se lança um manto sobre um outro objeto. Os fluidos, nós sabemos que os corpos espirituais são constituídos de matéria em estado quântico, que na época de Kardec se chamava fluídico, estado fluídico da matéria. Os fluidos perispirituais se penetram. Os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Assim são os médiuns. Se o espírito for bom, sua ação será suave e benéfica, e só fará coisas boas. Se o espírito for mau, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange
até paralisar a vontade e a razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga o fogo sob um lençol d'água. Fala o pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Ok? Este é o mecanismo trazido por Kardec, sobre o qual se realizam as conexões, as comunicações de pensamentos dos espíritos desencarnados com nós. Por que eu estou trazendo essa informação? Exatamente porque há uma corrente de pensamento, uma interpretação de uma tese exposta pelo espírito André Luiz, através da mediunidade do abençoado Chico Xavier, nessa obra, Missionários da Luz. Esta obra Missionário da Luz, André Luiz, logo no início, no capítulo 2, intitulado A Epífise, André Luiz vai dizer o seguinte. Ele está analisando nesse capítulo exatamente uma comunicação mediúnica, e ele está investigando o que acontece com o corpo do médium. Tá? Enquanto o nosso companheiro, que é um espírito também desencarnado, quem está falando aqui é André Luiz, um espírito desencarnado, analisando um outro espírito desencarnado que ele acompanhava para aprendizado, mediunizando um encarnado para dar uma comunicação. Ele diz, enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. É o capítulo 2, intitulado exatamente A Epífise. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhuma brilhava como no médium em serviço. Sobre o núcleo da epífise, semelhante agora a lótus resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Com base nesta, e aí o André Luiz vai expor, como médico desencarnado, qual é o seu espanto com relação a ver que a epífise, que é uma glândula que é responsável por determinação dos caracteres sexuais nos seres humanos por volta da idade da adolescência, e que se pensava uma glândula que perdia completamente a função biológica e orgânica no ser humano, ele está estranhando, porque ele fala, para mim a epífise, a glândula pineal, perdia completamente a função na adolescência, após a adolescência, após a fixação dos caracteres sexuais, ela se cristaliza, isso é um fato, ela desenvolve, ela se transforma em pequenos cristais e perde a função. O que ele está constatando é que ela não perde a função. Pois bem, o que se constatou atualmente é que a epífise é ainda depois de cristalizada, quando ela já executou essas funções biológicas de fixação dos caracteres sexuais, ela é responsável pela produção de melatonina. As pesquisas mais recentes chegaram a essa conclusão. Qual é o problema que eu constatei neste último fim de semana, e tenho constatado nesses meus anos de estudos sobre a prática mediúnica, da influência da relação da epífise com a mediunidade? O que alguns textos que eu li, algumas palestras que eu vi, têm interpretado a importância da epífise, a participação da epífise, da pineal, na comunicação mediúnica, como se elas funcionassem como uma antena parabólica, uma antena psíquica
um chip que fosse o responsável pela captação das ondas cerebrais, vamos dizer assim, numa analogia, depois a gente pode explicar porque eu estou usando esse termo cerebral, porque na verdade são ondas perispirituais do pensamento dos espíritos desencarnados no ato da comunicação mediúnica. Ou seja, a glândula pineal, segundo essa tese que eu tenho visto com muita frequência, esse entendimento, seria uma espécie de antena espiritual para a captação dos pensamentos do espírito comunicante e transmitindo ao cérebro do médium, para o médium, o cérebro, através dos seus recursos intelectuais, culturais e espirituais, traduzir o pensamento dos espíritos. Não é assim que funciona. Não é isso. A importância da epífise, por tudo o que eu tenho visto das explicações de Kardec, é apenas para favorecer o transe mediúnico. Se, de fato, a epífise, a pineal, é responsável pela produção de melatonina, nós sabemos que melatonina é o hormônio do sono. Então, ela é importante para a disposição para o médium conseguir um estado de transe mediúnico com o corpo acordado. Este é o estado de magnetizado, um hipnotismo, né, um sonambulismo, mesmo com o corpo desperto. Então a epífise, o trabalho da epífise não é de captação dos pensamentos do espírito comunicante. Não. O que diz o Kardec é que esses pensamentos do espírito comunicante com o espírito médium se transmitem através da conexão direta de perispírito a perispírito. Por isso que é importante a emancipação da alma. Por isso que é importante o médium, o espírito médium, ganhar de certa liberdade em relação ao seu corpo, porque aí o perispírito, que não é confinado no corpo, embora ligado molécula a molécula, não é confinado no corpo, ele ganhe uma expansão perispiritual maior e consiga se conectar com o campo perispiritual do espírito que vai se comunicar. É uma relação de perispírito a perispírito. Por que isso? Kardec deixa muito claro que os espíritos se comunicam de pensamento a pensamento. Voltando no livro dos Espíritos, no capítulo 8, lá no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, Kardec diz assim: o médium, no transe mediúnico, não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele sente os pensamentos e os adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa... Aqui é outra coisa, desculpe. Para aqui. O que diz Kardec é que, no parágrafo anterior, a vista da alma, né, a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Isso aqui é muito importante. Né? Não há uma sede determinada, não há um órgão visual como no organismo biológico, no nosso corpo físico, há os órgãos da visão, né? O globo ocular, retina, nervo óptico, já no córtex, cerebral, há o córtex visual. O que estão dizendo os espíritos é a visão espiritual não é circunscrita e não tem uma sede determinada. Eis porque os médiuns em estado sonambúlico não podem marcar um órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo, nenhum modo.
Então, é por quê? Porque na conexão perispiritual, todas as sensações, todos os sentimentos que o espírito está percebendo, que ele está vivenciando, devem ser transmitidos ao médium para que ele elabore de uma forma racional, comunicativa, tudo o que vai na vida sentimental daquele espírito que está se comunicando. Essa tese de que a pineal, a epífise, seria a sede da alma, é muito antiga. Isso não é uma coisa recente. Não foi André Luiz que apresentou a importância da pineal para a comunicação espiritual. René Descartes, o filósofo francês, já tinha pleiteado, em uma de suas obras, que a glândula pineal seria a sede da alma, ou seja, o local onde o espírito se ligava ao corpo no momento da encarnação. Então, costuma-se chamar isso em filosofia como o órgão da alma. A epífise, a glândula pineal, seria o órgão da alma, ou seja, onde o espírito se ligaria ao corpo. Essa é uma tese que foi colocada por René Descartes no século XVI, século XVII. No século XVIII, um médico escreveu uma tese que ele pleiteava a hipótese, ele expunha a hipótese de que o espírito se ligava ao corpo não através da pineal, mas através do líquor. O que é o líquor? O líquor é aquele líquido que fica localizado entre o encéfalo, o cérebro, e o crânio, a camada de osso. Entre o osso e o cérebro tem uma camada de líquido que faz o amortecimento, para o cérebro não ficar ligado, batendo direto no crânio, nos ossos do crânio. E esse médico escreveu sobre o órgão da alma, um livro pleiteando que a alma se ligava ao corpo através desse líquor. Não era, portanto, uma ligação da epífise. A epífise é uma glândula pequenininha, endurecida, enrijecida, cristalizada. Não era ali que se ligava como pleiteava René Descartes, mas através de uma relação mais dinâmica, porque um líquido é fluido. Então essa ligação seria mais dinâmica do que uma ligação local, mecânica, portanto. Escreveu e pediu para o Immanuel Kant, o filósofo alemão, analisar e criticar essa tese. E o Kant analisou, criticou, fez as suas deduções, suas conclusões e concluiu que isso era impossível, dada a toda a manifestação orgânica dos sentimentos, das emoções, do pensamento, do entendimento, da reflexão, da razão, da imaginação, seria pleitear um órgão para a alma, seria uma grandeza impossível. Ele diz a raiz de -2, ou seja, uma grandeza impossível de se encontrar. Essa tese, portanto, era absolutamente furada, segundo o pensamento do Kant. Nós sabemos hoje que, devido ao desenvolvimento de uma tecnologia de imagens muito mais eficiente, nós temos equipamentos de ressonância magnética funcional que fazem imagens, investigações do funcionamento do cérebro, por exemplo, de várias partes, vários órgãos do corpo humano, mas no que tange para nosso estudo hoje, mais especificamente do cérebro, faz ressonância magnética funcional, ou seja, traz para a nossa análise imagens do funcionamento do cérebro no momento em que ele é estimulado. Com base no desenvolvimento dessa tecnologia, uma ciência nova se desenvolveu e é conhecida como neurociência. O que é a neurociência? A neurociência é o resultado de pesquisas, de experiências que mostram a relação de determinados campos neurais, de determinadas regiões do encéfalo, tanto do cérebro de uma forma em geral, mas mais especificamente
dos giros do córtex cerebral, com sentimentos, com emoções, com sensações, com comportamentos humanos. E um dos maiores especialistas nessa área é o médico, filósofo e neurocientista português chamado Antônio Damasio. E o Antônio Damasio é um neurocientista, um dos mais famosos hoje. Ele escreveu um livro intitulado O Erro de Descartes. Esse livro aqui. O Erro de Descartes, né, como a gente fala no popular. O Erro de Descartes, onde ele vai investigar emoção, razão e cérebro humano. Então, o Antônio Damasio, com base em experiências neurocientíficas, analisando cérebros, tanto em ressonância magnética funcional, quanto de cérebros de pessoas já falecidas e que tinham sofrido lesões graves e mudança de comportamento após essas lesões, qual a conclusão a que chegou René Descartes? Eu vou ler só o finalzinho do livro, que é bem interessante. Tá? Deixa eu expor primeiro qual que é a conclusão dele, depois eu leio esse finalzinho aqui, que é muito interessante para nós que estudamos o Espiritismo e as filosofias espiritualistas de uma forma em geral. René Descartes chegou à conclusão de que, olha, tentar localizar no cérebro, e somente no cérebro, a sede do conceito de racionalidade, ou seja, tentar definir o que é o ser humano a partir apenas de funções cerebrais, de sinapses cerebrais, é um equívoco muito grande. Por quê? Porque qual a conclusão de Descartes, investigando comportamentos, investigando sentimentos, emoções, a racionalidade de uma forma em geral? A conclusão dele é a seguinte, olha, por exemplo, o sistema límbico é um sistema que foi descoberto de funções hormonais e de neurotransmissores dados no nível encefálico. O sistema límbico é importante, mas todo o sistema biológico endócrino também é importantíssimo para determinar o conceito nosso de racionalidade, o conceito de humanidade. Por quê? Porque as emoções, os sentimentos são fundamentais para a descrição e a determinação do que é o ser humano. Nesta conclusão de Descartes, dá para a gente pensar o seguinte, olha, não dá para localizar, como se pretende, que a epífise seja o órgão de ligação da alma no corpo biológico, no corpo físico. Porque essa ligação do espírito com o corpo físico e, consequentemente, toda manifestação emocional, sentimental e racional do ser humano exige contribuição de todos os sistemas sanguíneo, cardiovascular, endócrino que constituem o corpo humano. Ou seja, o ser humano não pode ser reduzido a uma ligação do espírito ao corpo local, estabelecida através de um órgão, que Descartes chamou o órgão do espírito, a glândula pineal. Ora, esta conclusão do neurocientista Antônio Damasio, ela vem exatamente ao encontro do que dizem os espíritos, que a ligação do perispírito no corpo físico se dá molécula a molécula. Ou seja, se a ligação do perispírito, que é o corpo espiritual da alma, é ligada no corpo físico molécula a molécula, essa ligação é uma ligação dinâmica e não uma ligação mecânica localizada, como pretendia René Descartes. Ora, dizendo Kardec que a comunicação do espírito desencarnado com os espíritos encarnados via o médium, através do médium, se dá pela conexão perispiritual. De modo que,
para que haja uma comunicação mediúnica, é preciso que, como Kardec e os Espíritos já mostraram no capítulo do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, o médium vença os limites do corpo físico, ganhe autonomia, liberdade, se emancipe do corpo em relação ao corpo parcialmente, e aí permita que o perispírito do espírito comunicante se vincule ao seu, conecte-se ao seu próprio perispírito e receba dele, via ligação dinâmica perispiritual, todos os sentimentos, as emoções que são frutos, que geram pensamentos. E através dos sentimentos, gerando emoções, gerando pensamentos, geram-se imagens espirituais que refletem no perispírito do espírito comunicante. E nessa interação imbricada, estreita, mútua, recíproca, nessa conexão de campos de ondas, hoje nós temos a física quântica. Nós podemos falar que o perispírito é um campo de ondas. São partículas de fluido cósmico universal da atmosfera do planeta que se encontram numa relação, ora, determinada pela consciência do espírito, numa condição, num estado de partícula, ora, num estado de ondas. E são exatamente esses estados de ondas perispirituais que permitem a conexão, a ligação com o campo de ondas perispiritual do espírito comunicante. E através dessa ligação, desse campo de ondas, dinâmico, portanto, há a transmissão, a comunicação dos sentimentos, portanto, gerando pensamentos que geram imagens que refletem no perispírito, que são percebidas de uma forma geral, como dizem os espíritos. Não é através de um órgão que o espírito, no órgão da visão que o espírito vê, mas através de todo o campo perispiritual, que se vê, que se sente, que se pressente, que se percebem, e então nessa ligação, nessa conexão são transmitidas todas as emoções, todos os sentimentos do espírito, que ora refletem no corpo do perispiritual do médium, e incontinente são transmitidos esses sentimentos, essas sensações, essas emoções, essas dores para o corpo do médium. De posse de todo esse estado espiritual, o médium traduz tudo isso que ele percebe nessa relação, nessa conexão dinâmica perispiritual, ele traduz em palavras, ele traduz em palavras oralizadas ou em palavras escritas. Este é o mecanismo de comunicação. Portanto, quando se pleiteia a epífise, a glândula pineal, como uma antena psíquica, primeiro que não é psíquico, esse termo não é adequado, seria uma antena espiritual, porque a psique em grego pode ser traduzida como mente, e o conceito de mente não é adequado para o espiritismo. O conceito de mente hoje é da filosofia da mente e da neurociência, mas é um conceito absolutamente material, não tem relação nenhuma com o campo dos sentimentos, o campo dos pensamentos espirituais. A mente, para a filosofia da mente contemporânea e para a neurociência, é secreção de cérebro, e nós sabemos que o cérebro não secreta pensamentos, o cérebro não emite pensamentos, o cérebro simplesmente reflete os pensamentos que são produzidos pelo espírito. Então, portanto, pleitear-se a glândula pineal como uma antena de recepção dos pensamentos do espírito, não, o pensamento do espírito comunicante é transmitido através da ligação perispiritual como uma relação dinâmica e não uma relação mecânica. Tem uma série de perguntas aqui que eu vou tentar começar a responder agora, né? A primeira que me aparece aqui é da Carla Morena. A Carla apresenta a seguinte pergunta: por que alguns veem e ouvem espíritos, enquanto outros nada veem e ouvem?
o que determina essa diferença? Pois é, Carla, essa pergunta é importantíssima, porque o Dr. Bezerra de Menezes diz na introdução da obra Dramas da Obsessão, psicografado pela dona Ivone Pereira, que todos veem e ouvem espíritos. Todos são capazes de ver e de ouvir espíritos, porque todos são médiums, diz Dr. Bezerra de Menezes. O que acontece é que a maioria ignora que são capazes disso, e diz Bezerra, porque ignoram a si mesmos. Vamos fazer uma tradução disso, porque a gente acabou de expor. Quais são as condições orgânicas que eu preciso estabelecer para que eu perceba os pensamentos dos espíritos? Eu preciso dominar os 5 sentidos físicos: visão, olfato, paladar, fala, audição e tato. Eu preciso dominar esses sentidos em primeiro lugar, para que eu consiga acessar o 6º sentido, que é a faculdade mediúnica. Dr. Bezerra fala nessa mesma obra. A mediunidade é o 6º sentido que todo ser humano já desenvolveu. O problema é que eu não me conheço enquanto dotado desse 6º sentido. Então, eu não consigo vencer os outros 5 sentidos ao ponto de perceber que o meu 6º sentido está captando a presença de um espírito desencarnado. Por quê? Porque essa relação, essa ligação perispiritual é muito sutil no estado de vigília. O que é o estado de vigília? Quando eu estou acordado, os nossos outros sentidos dominam a nossa existência encarnada. Tem uma outra obra em que o espírito Manuel Filomeno de Miranda explica por que uns médiuns conseguem perceber essa influência, esse contato, essa conexão perispiritual com muito mais facilidade que outros. Ou seja, porque alguns seres humanos conseguem perceber essa ligação do 6º sentido, essa conexão com o espírito desencarnado mais facilmente que outros. Ou seja, porque uns são chamados de médiums que dão uma comunicação ostensiva, ou seja, uma comunicação escrita ou oral, mais facilmente que outros. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, diz que alguns têm mais facilidade para essa comunicação porque já começaram a exercitar essa faculdade, este 6º sentido, a faculdade de comunicação mediúnica, em outras encarnações. Então eles manifestam muito mais facilmente que outros, mas que isso não se trata de mérito nem de demérito para um ou para outro. E isto é evidente, porque Kardec diz que a faculdade mediúnica não significa evolução moral do médium. A mediunidade não tem relação nenhuma com a moralidade do médium, ou não. Por quê? Exatamente porque é uma faculdade natural, como os outros 5 sentidos. O uso que eu faço desta faculdade tem relação com a moral mais elevada, mais desenvolvida ou não. Por quê? Porque o uso que eu faço desta faculdade natural para me relacionar com os espíritos ao meu lado, isso vai ser determinado pela minha evolução moral. Porque espíritos moralizados, mais moralizados, não se prestam a quaisquer tipos de trabalhos que são realizados através do 6º sentido. Então, para me ligar com os espíritos mais elevados, eu preciso dispor o meu sentimento mais próximo do sentimento de um espírito mais moralizado. Então, mas alguns veem, alguns ouvem espíritos com mais facilidade, porque já desenvolveram essa faculdade em outras existências. Por isso é que Kardec fala de desenvolver a faculdade mediúnica. Kardec usa esse termo e a maioria das pessoas não entende. Fala, mas Kardec fala de desenvolver a faculdade mediúnica? Como? Se eu não sou médium, como que eu vou desenvolver se eu não tenho nada de mediunidade? Tem. O problema é que infiltraram no movimento espírita brasileiro um conceito de mediunidade de prova, que é
absolutamente furado, é absolutamente equívoco. Esse conceito de mediunidade de prova não existe no espiritismo de Kardec. Esse conceito de mediunidade de prova foi introduzido numa obra chamada Mediunidade, do professor Edgar Armon. E ele coloca a mediunidade de prova como sendo a concessão gratuita, pela graça de Deus, de uma faculdade, um sexto sentido, em quem nunca desenvolveu, em quem não merece e em quem não tem a faculdade mediúnica desenvolvida naturalmente, mas que foi implantada para exercício casuístico numa encarnação só, como condição de prova ou de expiação reencarnatória. E esse conceito de mediunidade de prova fere frontalmente a lei de progresso espiritual, determinada como uma das leis de Deus, que impõe que todos os nossos talentos, todas as nossas faculdades sejam desenvolvidas pelo esforço da própria vontade de cada ser inteligente. Foi assim que nós desenvolvemos os 5 sentidos, é assim que nós desenvolvemos o sexto sentido. Então, quando você pensa em mediunidade apenas como uma faculdade naturalmente desenvolvida, e é por isso que não existem 2 médiums absolutamente iguais, diz Kardec. Porque cada faculdade mediúnica é o fruto da evolução da inteligência, da sensibilidade, dos sentimentos de cada espírito. E cada espírito realizou em existências anteriores atividades transcendentes, de uma forma muito peculiar. O que são atividades transcendentes? Todas as vezes, diz Santo Agostinho e São Luís, na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Está aqui o Livro dos Espíritos. Todas as vezes que eu me recolho para orar, está aqui Santo Agostinho dizendo, todas as vezes que eu me recolho para orar para os meus espíritos familiares, para o meu espírito protetor, quando eu me recolho, e o verdadeiro recolhimento, diz Kardec, e a oração fervorosa são as condições fundamentais para o desenvolvimento da faculdade mediúnica, para a realização da comunicação espiritual. E São Luís e Santo Agostinho dizem aqui, no final da pergunta 495 do Livro dos Espíritos, todas as vezes são não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. São essas comunicações de cada um encarnado com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens. Esse desenvolvimento da faculdade que Santo Agostinho e São Luís colocam aqui, é da faculdade que Kardec chamou de mediunidade mental. Na Revista Espírita de 68, Kardec expõe o que é a mediunidade mental. Exatamente a faculdade desenvolvida naturalmente por nós para permitir que nós nos comuniquemos com o nosso espírito protetor. Como nós vamos receber orientações de um espírito superior a nós, que é o nosso espírito protetor, sem o desenvolvimento da mediunidade? Que é a mediunidade de inspiração, que é a mediunidade que permite à alma ser intuída, ser inspirada pelos pensamentos, pelos sentimentos de um espírito ao nosso redor. Acontece, diz Bezerra de Menezes, que nós não nos conhecemos, ou seja, nós não sabemos, nós não dominamos o que vai no nosso campo de pensamentos, porque nós não dominamos o que vai no nosso campo de sentimentos. A partir do momento em que nós dominarmos, que nós nos conhecermos, conhece-te a ti mesmo. Quando nós começarmos a investigar no recolhimento e na prece, os contatos, as comunicações que os nossos espíritos familiares e protetores realizam conosco cotidianamente, nós vamos identificar com muito mais facilidade
os pensamentos dos espíritos ao nosso lado, que são sofridos mais do que nós. Por quê? É muito mais fácil. Quem consegue assimilar as ondas de pensamento de um espírito superior, consegue com muito mais facilidade assimilar o perispírito de um espírito inferior ao nosso lado, porque os sentimentos deles são muito mais próximos dos nossos. Consequentemente, o padrão de ondas, de frequência de ondas do campo perispiritual, do campo de ondas em estado quântico, do perispírito do doente ao nosso lado, é muito mais próximo do nosso. Por que a gente não percebe? Porque a gente não se conhece, diz Bezerra de Menezes. A partir do momento que nós desenvolvermos o hábito de recolhimento com prece, nós vamos estabelecer com muito mais facilidade a emancipação da alma em estado de vigília. E emancipando a alma, nós percebemos muito mais facilmente as conexões espirituais dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções dos espíritos desencarnados ao nosso redor. Tem uma pergunta da Ana Maria de Freitas. Ela afirma isso. É isso que o expositor está narrando, a pessoa poderá ter uma ideia estudando o mesmerismo. O mesmerismo é uma filosofia que começou antes do espiritismo. Mesmer foi um filósofo e um cientista que desenvolveu o magnetismo. E o magnetismo, Kardec estudou o magnetismo por 30 anos antes de desenvolver, de organizar o espiritismo. E o que Mesmer chamava de magnetismo, Kardec chama de magnetismo, por isso que ele chama os médiuns de magnetizador. E numa revista espírita, o Kardec diz o seguinte: quando eu estudava o magnetismo, as academias de ciências zombavam desses estudos, porque materialistas, né? Os materialistas zombavam desses estudos. Agora que eles estão trabalhando com esse mesmo fenômeno natural, que é o magnetismo, nós chamávamos de magnetismo, e eles mudaram o nome para hipnotismo, eles estão entendendo que agora funciona esse fenômeno. Então, o que Mesmer chamava de magnetismo e que Kardec chama de magnetismo, ele esclarece que é conhecido no meio contemporâneo, nas ciências e na filosofia, como hipnotismo. Tá? Então, o transe magnético poderíamos dizer, é um transe hipnótico. O professor Herculano Pires fala exatamente isso na tradução do seu o livro dos médiuns. Ele fala que o magnetismo referido por Kardec é conhecido atualmente como hipnotismo. Então, segundo Kardec, há o transe mediúnico natural ou transe mediúnico provocado, através da hipnose. Uma hipnose, uma auto-hipnose que o médium proporciona nos seus 5 sentidos, para ele poder sair do corpo, emancipar-se enquanto alma, para poder acessar com mais facilidade o 6º sentido, ou um transe hipnótico que é realizado pelo espírito protetor dele, quando ele não consegue fazer isso numa reunião mediúnica para atendimento de sofredores, por exemplo. A Cássia Cristina pergunta: todos nós somos médiums? Se somos, o que falta aos que nada percebem? É falta de sensibilidade? É sensibilidade mediúnica, né? Não é sensibilidade para a dor dos outros, por exemplo, porque, como eu disse, Kardec afirma que mediunidade não tem relação nenhuma com moralidade. Eu poderia ser um excelente, nesse sentido eu posso ser um excelente médium, ter uma faculdade mediúnica muito desenvolvida, porque eu já exercitei em outras encarnações passadas, né? Mas eu me relacionei somente com espíritos pouco elevados. Isso era muito comum no passado, quando a gente fazia magia negra, quando a gente fazia bruxaria, quando a gente fazia sacrifícios aos deuses, né? No início do sentimento religioso, nós fazíamos sacrifícios de sangue aos deuses para vencermos batalhas, guerras, onde a gente ia matar milhares de pessoas. E isto era uma atividade transcendente, porque eu buscava ligação com espíritos. Isso transcendia a mera existência humana. Quando São Luís e Santo Agostinho diz que nós desenvolvemos a mediunidade através da oração hoje,
É porque nós já evoluímos. E a gente desenvolve a mediunidade em atividades transcendentes. Mas aqueles que buscam desenvolvimento da faculdade mediúnica para fazer o mal para os outros ou para ganhar dinheiro com a mediunidade, estão realizando atividades transcendentes, mas não tem relação nenhuma com elevação moral, com evolução moral. Agora, Cássia, tem um detalhe também. Uma amiga, quando eu expus essa minha conclusão, essa minha tese, disse o seguinte: então quem não tem mediunidade está atrasado na evolução espiritual? Não, não significa isso. Como Kardec diz, mediunidade e moralidade não tem relação. Tem relação o uso que você faz da moralidade, da mediunidade. Assim como o uso que você faz do olho. Você pode ser um olho que só vê o defeito dos outros e, portanto, ser um olho que te causa e causa aos outros escândalos, como Jesus diz. Mas como Jesus diz, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrares na vida encarnada cego do que cair de novo na tentação de só ver o defeito dos outros e ficar fofocando, aquele olho que a gente fala brincando, seca pimenteira, e que só provoca dor nos outros, porque fica expondo as mazelas alheias. Quando Jesus fala isso, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora, que é melhor reencarnar cego do que ficar caindo de novo por conta do mau uso da faculdade da visão. O mesmo vale para a mediunidade. Eu posso ter desenvolvido o meu sexto sentido, a mediunidade em outras encarnações, e só ter feito mau uso dela. E ter prejudicado muita gente pelo mau uso, ou seja, ter causado muitos escândalos com a minha mediunidade. Então, como a lei do progresso não permite que eu use uma faculdade que eu ainda não desenvolvi, isso vai contra a lei do progresso, mas ela permite que eu não use uma faculdade que eu já desenvolvi. Ou seja, assim como eu posso pedir para reencarnar cego, ou faltando um braço, uma perna, eu posso pedir para encarnar e não usar o sexto sentido que eu já desenvolvi, a mediunidade, porque isso foi motivo de várias quedas para mim em encarnações anteriores e de prejuízo ao semelhante. Então eu peço e obtenho condições de encarnar para não usar a mediunidade. E aí, como eu desenvolvo no perispírito, através da minha vontade espiritual, o organismo mais adequado para a prática dos 5 sentidos, e constituição dos órgãos que me favorecem isso, eu posso pedir para reencarnar não usando a mediunidade. E aí eu vou desenvolver no meu perispírito e, consequentemente, no meu corpo físico, maior dificuldade de emancipação da alma em estado de vigília. E isso vai dificultar eu exercitar a mediunidade. Então não significa que seja falta de sensibilidade ou seja atraso na evolução espiritual, não. A Fátima Rodrigues faz uma pergunta. Sou médium consciente. No momento da comunicação, fico na dúvida se sou eu ou se é um espírito. Gostaria de saber como me comportar quando isso acontece. Esse é o fantasma do animismo, Fátima. O animismo é o conteúdo da própria alma mesclado com o conteúdo do espírito comunicante. Ânima, alma, animismo, aquilo que é da própria alma. Isso é o que Kardec chama de animismo. Mas o Kardec diz o seguinte: todos os recursos para tradução, para a escrita ou verbal do pensamento, do sentimento de um espírito, é do próprio médium. Não existe nenhuma comunicação mediúnica, nenhuma comunicação espiritual que não tenha o selo do médium, diz Kardec no Livro dos Médiuns. Por quê? Porque todo o vocabulário utilizado para transmissão, para transcrição da verbal ou escrita, todo o vocabulário é do médium, não é do espírito. A palavra, a letra da comunicação é toda do médium. O sentimento é do espírito. Então, quando o médium traduz o sentimento do espírito que está se comunicando,
ele se vale de recursos anímicos. Por isso que Kardec chama a comunicação mediúnica de medianímica, ou seja, é médium anímica, é espiritual e anímica ao mesmo tempo. Agora, a chave para isso é o autoconhecimento. Você só vai conseguir se livrar do fantasma do animismo, ou seja, desse medo do conteúdo das comunicações serem seus, quando você conhecer-se bem como médium, como ser humano. Porque conhecer-se como médium é conhecer-se como ser humano. Os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, para que você, no momento da prática mediúnica, você evite ao máximo autossugestionamento. Ou seja, ficar trazendo para a reunião mediúnica, para o momento da comunicação, as suas impressões das experiências diárias, de algum livro que você está lendo, alguma notícia que você viu na televisão, algum filme que você assistiu que te deixou impressionada, alguma notícia que você recebeu. Você tem que abstrair de todas as suas emoções diárias para que você consiga permitir uma comunicação mais autêntica do espírito. E uma chave que o Kardec dá no Livro dos Médiuns é uma original comunicação espiritual é pautada pela espontaneidade do seu conteúdo. Você vai ter certeza que não é seu quando você vai se surpreender com o conteúdo da própria comunicação. Os sentimentos que ela traz, a revelação nova, a informação nova. Você vai se surpreender e dizer assim, eu não estava pensando nisso, absolutamente. Nem agora e nem isso tem sido motivo das minhas preocupações nos dias que antecedem ou na minha vida. A espontaneidade da comunicação é a chave que identifica uma comunicação espiritual estranha, autêntica, uma verdadeira comunicação mediúnica. A Isabela Antunes faz a seguinte pergunta: é mais fácil se comunicar com parentes desencarnados do que estranhos? Ah, sem dúvida nenhuma. Acontece que nossos parentes desencarnados, sim, eu incluo nesse conceito de parentes desencarnados, de espíritos afins, aqueles que não encarnaram nessa mesma existência que nós. Não só aqueles que já vieram e já voltaram, mas também aqueles que ainda não vieram, que podem vir como nossos filhos, como os nossos netos, como nossos bisnetos. Esses são parentes também. Tá? Agora, como que a gente identifica? A grande dificuldade, Isabela, é identificar essa comunicação. E isso normalmente se dá mais nos momentos de sono. Então, quando você sonhar com algum parente que já voltou para o mundo espiritual, desencarnou, e for uma comunicação no momento do sonho, quando o espírito se emancipa em relação ao corpo, porque o corpo está dormindo, nesse momento dessa comunicação, desse contato, no dia seguinte você vai se lembrar com uma presença viva, um sentimento, uma emoção bem presente que não te engana. Se você sonhar com seu pai, por exemplo, você abrir o olho e você vai falar, nossa, sonhei com meu pai. Estive com meu pai, porque a emoção vai ser muito forte. E o nosso corpo físico reflete essa emoção espiritual. Através de choro, através de uma modificação do nosso estado emocional, da nossa frequência cardíaca mais calma, da nossa respiração mais calma, uma consolação mesmo. Assim como quando a gente tem um contato com um espírito que é conhecido nosso, de outras existências, mas que não veio ainda, e que se encontra desencarnado, que a gente chama pejorativamente de obsessores. Esses estados de contato com os nossos espíritos adversários de existências passadas que não reencarnaram ainda, mas que frequentam cotidianamente o nosso campo existencial, nosso campo de familiar, nosso campo profissional, nosso campo emocional, isso resulta em síndrome de pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. O gatilho dessas doenças
dessas moléstias, dessas patologias, que são patologias espirituais, o gatilho do pânico, o gatilho da depressão, que a neurociência não encontra, é a presença de um espírito que já foi amigo e que a gente se desentendeu, que a gente chama hoje de inimigo desencarnado. Isso se encontra na pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 471 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga o seguinte: é o gatilho do pânico, o gatilho da depressão ignorado pela neurociência hoje. Kardec pergunta o seguinte: quando experimentamos angústia e ansiedade indefiníveis, sem causa concreta, né, devemos atribuir a modificação dos nossos estados orgânicos, ou seja, o que a neurociência diz hoje, a modificação dos hormônios que atuam no campo do cérebro ou nos neurotransmissores dados nos níveis das sinapses cerebrais, a alteração disso é que é a causa da angústia e da ansiedade, estados emocionais que frequentam todos os diagnósticos de toque, de depressão, de síndrome de pânico. Os espíritos respondem: não, isso normalmente não se deve a causas orgânicas, hormonais ou de neurotransmissores cerebrais. Se deve à presença de espíritos ao seu lado, que você mantém inconscientemente contato direto, diário, ou que manteve durante o sono. Então, o gatilho da síndrome do pânico, o gatilho da depressão, o gatilho do transtorno obsessivo-compulsivo, que a ciência não conhece ainda, não consegue identificar, é a presença, a realidade desse mundo espiritual doentio ao nosso redor. Tem mais pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Márcio Bruno. Há quanto tempo o professor é médium e qual tipo de mediunidade é a minha? Olha, Márcio, nessa encarnação eu me identifiquei como médium há 22 anos. E o meu tipo de mediunidade é de sensação. Eu não vejo espíritos em estado de vigília, ou seja, quando fora do transe mediúnico eu não vejo espíritos. Eu só vejo espíritos quando eu emancipo no momento da realização da reunião mediúnica, no momento do transe mediúnico, quando eu deixo o meu corpo, eu saio do meu corpo, e aí eu vejo não só espíritos, mas todo o quadro perispiritual que está sendo projetado pelo espírito, que está sendo tratado por meu intermédio. E, então, isso eu descobri há 22 anos, quando eu comecei a participar de reuniões mediúnicas. Mas eu percebi que muitas doenças que eu padecia desde criança, que refletiam no meu organismo físico, se deviam a essa faculdade mais aguçada, a mediunidade. Então eu tomei muito tempo remédio para dor de espíritos ao meu lado. Quando eu descobri que muitas dores orgânicas são oriundas do contato com espíritos doentios ao nosso lado, eu desenvolvi um método, uma condição de me prevenir em relação a isso. Primeiro eu preciso me conhecer muito bem para saber exatamente o que eu comi como alimento, o que eu bebi. Eu não bebo mais bebidas alcoólicas hoje, porque eu sei que isso é um facilitador da emancipação da alma, do desprendimento, porque entorpecem os sentidos físicos. Então eu sei que o álcool, as drogas de uma forma em geral, facilitam o desprendimento do corpo em relação ao corpo, exatamente porque entorpecem os sentidos físicos, e aí você fica mais suscetível à influência dos espíritos ao nosso redor. Então, quando eu sinto dor de estômago, que vem não sei de onde, e eu analiso o que eu comi, o suco que eu tomei, a água que eu bebi, o refrigerante que eu bebi, e falo, não tem motivo para essa dor agora súbita, inesperada e sem causa orgânica. Então, assim, a mesma coisa com uma dor de cabeça, eu me recolho,
Essa é a importância fundamental do recolhimento, o verdadeiro recolhimento. A semana que vem nós vamos estudar o verdadeiro recolhimento, que tem relação com o que hoje se chama de meditação, tá? Para a gente buscar o autoconhecimento, que é através do autoconhecimento que a gente vai identificar isso. A minha mediunidade, então, não é de evidência, mas é de sensação. Eu sinto o que o espírito ao meu lado está sentindo. Através da assimilação do perispírito, ele transmite ao meu organismo perispiritual os seus sentimentos. E meu organismo perispiritual transmite ao meu corpo os efeitos desses sentimentos. De tristeza, e aí eu fico deprimido. Se ele estiver com raiva, eu saio querendo chutar o cachorro. Isso é uma mediunidade sensitiva, de sensações. Se eu entro num ambiente que está desarmonizado espiritualmente, eu sinto um reflexo perispiritual e incontinente um reflexo espiritual. Às vezes até uma vibração, assim, um arrepio no corpo, que dá uma vibração que é semelhante aos tiques nervosos, né, que as pessoas atribuem a doenças orgânicas, né? Na verdade, muitos tiques nervosos que não têm causa orgânica, a epilepsia que não tem causa orgânica, de deficiência no córtex pré-frontal, por exemplo, ela é fruto de assédio espiritual. A passagem evangélica do jovem endemoninhado, que estava numa crise epilética e os apóstolos de Jesus não conseguiram ajudá-lo, não conseguiram promover a cura, e que Jesus promove a cura, é um sinal, um sintoma de influência espiritual de natureza muito grave, porque tem origem não nessa encarnação apenas, mas vem de lutas espirituais de existências anteriores e refletem em quadros de epilepsias graves. E esses quadros de influência espiritual, de obsessões graves, que se perpetuam no tempo, refletem evidentemente no organismo. E aí o cérebro físico passa a refletir desfunções orgânicas, desfunções de neurotransmissores, desfunções hormonais. O corpo é efeito do perispírito, o perispírito é efeito do espírito. Então, quando dizem mens sana in corpore sano, esse ditado latino significa espírito são, corpo perispiritual são, corpo físico são. A Isabela Antunes faz uma outra pergunta. E como se livrar desses espíritos maus que nos levam à depressão, pânico e toque? Pergunta fantástica, Isabela. Porque esses espíritos não são maus, no sentido como se pensa de espíritos demoníacos, por exemplo. Seres inteligentes, criados por Deus para serem eternamente maus. Não, eles são maldosos por ignorância. Ignorância das leis de Deus, da lei de amor, principalmente, que todos nós vamos aprender, e eles também. Normalmente, estados graves de depressão, estados graves de toque, transtorno obsessivo compulsivo, de síndrome de pânicos, são devidos a relações espirituais de existências anteriores. Não são relações estabelecidas casuisticamente, por acaso, aqui no meu trabalho, no meu lugar de diversão, na minha vida cotidiana. Não. Relações que geram depressões, que levam a suicídios, por exemplo, são estabelecidas desequilíbrios, desarmonias, desavenças espirituais que nos acompanham há algumas existências, não são fortuitos, não. Agora, como nos livrarmos deles, não tem outro jeito, a não ser modificando o nosso próprio sentimento. Kardec deixa isso muito claro. Jesus mostra quando ele consegue fazer a desobsessão daquele jovem endemoniado, e o pai pede para Jesus: ó, mestre, dá jeito nesse espírito que judia tanto do meu filho, porque os seus apóstolos não conseguiram nada. E Jesus consegue a cura do menino, não consegue a melhora, não, ele consegue a cura desse adolescente. E o pai, Jesus pergunta: desde quando esse espírito domina seu filho? Ele fala: desde que nasceu, mestre, desde que é criancinha. Ora o joga no fogo, ora o joga na água. É uma crise de epilepsia mesmo, grave, de obsessão grave, de subjugação, que se chama possessão. Kardec concluiu que há possessão corpórea, sim, na Revista Espírita, embora ele tenha falado
no livro dos médiuns, que no começo ele entendia que não havia domínio do corpo. Depois, na Revista Espírita, ele fala, não há domínio do corpo, sim. Eu conheci um caso agora que há domínio do corpo. Então, isso se chama de possessão espiritual. Jesus conseguiu, e aí chegam os discípulos e fala para Jesus, pô mestre, o que você fez aí que a gente tentou de tudo, que você já ensinou para a gente, e a gente não conseguiu nada com esse espírito. E aí Jesus fala, é porque esse espírito só se vence com oração e jejum de sentimentos. Melhorar o nosso sentimento, melhorar o nosso estado moral, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, perdoar infinitamente. Porque é o nosso sentimento ainda entristecido que faz com que o sentimento desses espíritos ao nosso lado nos entristeça mais ainda. A partir do momento em que nós mudarmos o nosso sentimento, nós desenvolvemos piedade para com a maldade alheia ainda, que são maus porque ignoram o bem, não são maus porque nasceram para ser maus, não, é porque ignoram o bem. A partir do momento que a gente perdoar as ofensas, porque eles são ignorantes, às vezes a gente está cobrando o que ele não pode dar ainda, ele não desenvolveu o sentimento que a gente espera. Então a gente está cobrando de quem não tem para dar. É só assim, modificando o nosso próprio pensamento, direcionando-nos para o bem supremo, o sumo bem, que é Deus, e buscarmos nos esforçar para o desenvolvimento da virtude. O que é a virtude? É a força nossa para nos postarmos com boa vontade no mundo, desenvolvermos a boa vontade. Assim, nós atraímos para próximos de nós o nosso espírito protetor. E onde tem um bom espírito, diz Kardec, o mau espírito se afasta. Então essa é a receita, Isabela. Né? Trazer para perto de nós, quando perceber o gatilho do pânico, aquele momento fala, meu Deus, eu vou começar a sentir aquilo. É porque a presença desse espírito que produz esse gatilho emocional aconteceu, ele se aproximou. Imediatamente eleva o pensamento em prece. Em prece, como perguntou nosso irmão agora há pouco, o Márcio, como que eu descobri médium, eu saía, quando eu morava na capital de São Paulo, estava num restaurante com amigos ou clientes e percebia que ia desencadear um processo espiritual, um assédio espiritual, e eu ia para o banheiro no restaurante. Eu estava no metrô em São Paulo, eu fechava o olho e imediatamente colocava a prece da minha predileção, a prece da minha devoção, eu colocava no meu sentimento. Eu só oro o Pai Nosso. Né? Quem ora qualquer outra prece que consiga modificar o seu estado emocional, a prece tem que ser assim, não é verborragia da boca para fora. É para modificar o nosso estado emocional, porque modificando o nosso estado emocional, através do recurso da prece, da concentração na prece, a gente rompe aquela conexão de ondas sentimentais perispirituais. E rompida essa conexão, nosso estado de espírito volta para o nosso domínio. Nosso estado emocional e sentimental volta sob nosso controle. Isso é o ideal. É assim que a gente vence esses estados depressivos de toque. Mas, às vezes, a gente está fazendo tratamento químico para essas patologias porque o nosso cérebro já está desequilibrado. E aí precisa do recurso químico para auxiliar o reequilíbrio, seja hormonal, seja dos neurotransmissores, mas numa terapia conjunta. Uma terapia mudando o sentimento, uma terapia espiritual, que aí a gente precisa do recurso da prece e às vezes precisa do médium para nos auxiliar com o passe magnético, precisa do pastor, precisa do padre para nos auxiliar. Né? Precisa do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista. Mas não nos esquecermos dessa nossa realidade espiritual, porque é essa realidade espiritual que é a causa. Porque senão a gente fica tratando só efeitos químicos já no nível cerebral, efeitos orgânicos no corpo de uma forma em geral, nas diversas patologias que se manifestam organicamente, e se esquece de combater a causa, porque a causa é o desequilíbrio dos sentimentos. O Humberto Ramos faz a seguinte pergunta. Querido Paulo, obrigado pelo querido Humberto. Bondade sua. O que você poderia falar de médiuns que apresentam um leque de várias habilidades? Psicografia, psicofonia, intuição, etc. É porque já exercitou isso em outras encarnações. É isso que falam os espíritos. Essas modalidades mediúnicas mais específicas são resultado de todo o trabalho.
todo talento musical, talento artístico, pintura, escultura, denotado, assim, destacado, assim como a faculdade mediúnica, é um fruto do trabalho já desenvolvido em outras existências. É por isso que Kardec fala desenvolver a mediunidade, porque exige trabalho, trabalho de autoconhecimento, trabalho de desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Agora não nos esqueçamos, Humberto, todos os nossos talentos, todas as nossas capacidades são concessões em germe nos outorgadas por Deus para o bom uso, todos os nossos talentos para o bom uso. E o bom uso só é aquele que nós empregamos a prática da verdadeira caridade. A K. Nunes, oi K, um abraço para você. Comecei a ter o pânico após desencarne do meu avô, um médium muito generoso, e éramos ligados. Eu tinha 13 anos. Desde então, altos e baixos com medicamentos. Pode ser meu avô ao meu lado, professor? De jeito nenhum, K. Nunes. Kardec diz que um bom espírito e um avô só quer o bem do neto. Se era um bom médium, generoso, e vocês eram muito ligados, Kardec diz, um bom espírito só provoca boas emoções. Só provoca as boas sensações, porque ele só tem bons sentimentos. Se você tem pânico, procura investigar com mais acuidade, com mais atenção, com mais dedicação, tá? Porque deve ser algum necessitado ao seu lado, precisando de auxílio. E aí só você e seu espírito protetor, no entanto, é que podem determinar que auxílio é esse que ele está necessitando ao seu lado, que desencadeia esse estado de pânico em você. Ninguém tem condições de especificar qual é a necessidade, qual é a causa dos nossos transtornos espirituais, a não ser o nosso espírito protetor. Portanto, não é adequado fazer terapias de vidas passadas, a não ser com o espírito protetor do seu lado. Porque senão você sai do corpo, tem regressão de memória, e quem está do seu lado, se não foi feito adequadamente numa casa espírita, com um ambiente adequado moralmente, com um ambiente espiritual mais elevado, ao invés de você receber ou o médium ou o psicanalista que esteja fazendo isso, receber a informação do seu espírito protetor, você vai receber a informação de um espírito zombeteiro, de um espírito obsessor. E o estado dessa pessoa encarnada, do médium que está fazendo essa TVP, essa terapia de vida passada, vai se tornar pior ainda do que antes, porque vai receber uma informação falsa. Então tem que ter muito cuidado com essas informações de médiums que falam a respeito da nossa vida. Ninguém tem autoridade maior do que nós mesmos para identificarmos os nossos dramas, porque nós temos espírito protetor para isso. Médium não é para ficar falando da vida dos outros. Agora, se está fazendo uma terapia num ambiente espiritual adequado, essas informações vêm e são prestadas pelo nosso espírito protetor, pelo nosso próprio espírito protetor, que pode se manifestar como um espírito da afinidade do médium, mas ele tem autoridade diretamente de Deus para nos orientar nesse sentido. Portanto, essas terapias de vidas passadas, essas revelações espirituais têm que ser levadas com muito cuidado. Tá? Mas nunca um espírito bondoso vai provocar pânico, depressão ou toque em nós. Porque um bom espírito só causa boa sensação, boa impressão, porque só traz bons sentimentos. Humberto faz um esclarecimento. Eu entendo que usualmente os médiuns impressionáveis são de fato esses médiuns com múltiplas habilidades, pois mais facilmente se sintonizam com o espírito comunicante. Gostaria de seus comentários a respeito desse múltiplo processo de conexão mediúnica. Não é múltiplo o processo de conexão mediúnica. O processo de conexão mediúnica é único. Ele se dá através da ligação perispiritual, que, consequentemente, é ligação emocional e ligação sentimental, de pensamentos, porque o perispírito reflete sentimentos. Sentimentos geram pensamentos, que geram emoções, que geram reflexo no perispírito. A conexão é a mesma, o mecanismo de ligação é o mesmo, é perispírito a perispírito. Agora, como o médium traduz
este sentimento do espírito pode ser por escrita, pode ser por pintura, pode ser por oralidade, né? Porque ele tem essas faculdades desenvolvidas, ele já exercitou isso. Isso Kardec chama de médiums flexíveis. Ele manifesta o sentimento do espírito, o pensamento do espírito, de várias formas. Ele tem facilidade de traduzir, seja por escrito, verbalmente ou pictoriamente, o pensamento do espírito. Ele é um médium flexível, ele é um médium que gera facilidade de tradução, seja por que modalidade comunicativa for. A Cássia Cristina: Paulo, eu escuto os espíritos, aprendi a conviver com isso. Às vezes escuto os pensamentos das pessoas. Isso também é da mediunidade? Sem dúvida nenhuma. Agora, é uma faculdade anímica da alma. Vai ser uma faculdade mediúnica a partir do momento em que você transcrever, que você traduzir esses pensamentos que você ouve. Se você ouve e fica só para você, não é mediunidade. Porque mediunidade é intermediação, é um exercício. Mediunidade é uma prática, né, de comunicação. Então você ouve o espírito falando: oi, Cássia, tudo bem? Está tudo bem aí no seu serviço? Como estão essas pessoas? E você guarda só para você, isso não é mediunidade. Mas se você fala para alguém do seu lado, fala: tem um espírito aqui que está perguntando como nós estamos, isso já é prática mediúnica. Então, pode ser uma faculdade anímica, porque é da sua própria alma. Você já desenvolveu essa faculdade em outras encarnações, por isso que você ouve. Aí, se você traduz isso, os sentimentos dos espíritos, os pensamentos, as palavras dos espíritos, se você escreve ou se você repete verbalmente, aí você está realizando a mediunidade, você está efetivando aquela faculdade que você só desenvolveu. É mediunidade, sim. A Silvia: professor, tudo bem, Silvia? Precisamos ter uma reeducação de palavras e de pensamentos. Diga-me, Silvia, é exatamente isso. Obrigado, querida. É exatamente isso. Diga-me o que você está pensando, diga-me o que você está sentindo, e eu vou te dizer quem está do seu lado. Porque os espíritos do nosso lado, ao nosso redor, eles não conseguem criar do zero algo que não tenha em nós. Se eu não tenho tristeza, ele não vai conseguir me fazer depressão, desenvolver depressão. Se eu não tenho mágoa, rancor de ninguém, ele não vai conseguir me fazer desenvolver o ódio em mim, por mais odiento que seja o seu estado. Então, diga-me o que está sentindo, eu vou te dizer quem está do seu lado. É isso mesmo. A Isabela: como se proteger da energia ruim das pessoas encarnadas? Frequenta bons ambientes, onde só tenha pessoas com sentimentos bons. Agora, energia, né, como diz Kardec, você chama de energia aqui, nada mais é do que a emanação do perispírito das pessoas. Kardec mostra isso. Quando a gente entra num local em que está lotado de pessoas com sentimentos doentios, sentimentos entristecidos, este ambiente fica carregado, impregnado, ele fica, essa atmosfera espiritual, diz Kardec, ela é impregnada dos sentimentos. Por quê? Porque os perispíritos das pessoas que constituem um ambiente, ele não está confinado, preso, lacrado no corpo. Ele irradia ao nosso redor. E essa irradiação perispiritual reflete os nossos sentimentos. E isso, num ambiente com muitas pessoas refletindo o mesmo sentimento, provoca mal-estar. E por que provoca mal-estar em nós quando a gente chega, diz Kardec? É por contraste. Não é porque a gente se identifica com esse ambiente, com esses sentimentos, com esse campo perispiritual doentio. É exatamente porque a gente está num estado emocional, sentimental diferente, que dá um choque, dá contraste. E esse contraste causa perturbação em nós, causa mal-estar em nós. É isso que diz Kardec. Agora, como se proteger? Se você entrar num ambiente que tem 100 pessoas com um sentimento doentio, você esteja com um sentimento sadio, você não vai conseguir resistir. É mais forte do que a gente.
Então, não frequentar esses ambientes. Eu, como médium, por exemplo, não posso frequentar bailes, boates, ambientes, bares. Eu fico, se eu sou obrigado a ir, por exemplo, numa formatura, como eu já fui obrigado a ir na formatura dos meus filhos recentemente, onde há um ambiente de muito ruído, muito barulho, eu passo mal. Eu passo muito mal. Assim como se eu estou num lugar onde os sentimentos das pessoas não são sentimentos de caridade, fraternidade, solidariedade humana. É muito difícil isso. Agora você precisa desenvolver condições de prevenção. Por exemplo, se você vai para um ambiente assim, ore muito antes. Peça o auxílio do seu espírito protetor, para ele te acompanhar lá, se ele tiver tempo. Se você for por uma boa causa, a trabalho, por exemplo, um trabalho de fraternidade, um trabalho de solidariedade humana, um trabalho de caridade, nós temos que frequentar ambientes doentios. E aí nós estamos protegidos, porque os bons espíritos nos auxiliam nesse sentido. A Kátia diz que sente muitas energias ruins das pessoas. O que chama de energia, acabei de falar, Kátia. É o perispírito irradiando ao redor. Então, a mesma lição serve para você. Se prepare se você vai para um ambiente em que você está acostumado a perceber isso, se prepare melhor. E quando sair desse ambiente, a primeira coisa que você faz, entrou no carro, senta no carro e ore. Para que as companhias, esses ambientes são lotados, o mundo espiritual doentio é ao nosso redor, é a nuvem de testemunhas que São Paulo fala numa de suas cartas lá. O mundo espiritual doentio não é no inferno, é perto de nós. O céu também não é lá em cima, como o inferno não é lá embaixo. Pode ser ao nosso redor, desde que a gente crie ambiente sentimental verdadeiro. É sentimento, porque espírito não liga para palavras, espírito não liga para carinha bonitinha, espírito liga para o sentimento, ele percebe o nosso bom sentimento. E o nosso espírito protetor, percebendo o nosso bom sentimento verdadeiro, sincero, honesto, ele se aproxima e nos reequilibra. Leda Abreu, em que dias são suas palestras? Toda sexta-feira, Leda. A gente está fazendo esse encontro aqui toda sexta-feira. É um programa para extra. E sábado à tarde, amanhã a partir das 3 horas, eu participo da família Tato Save. A gente faz um estudo de filosofia, um curso livre de filosofia. Filosofia das religiões, filosofia espírita, filosofia materialista, a gente estuda filosofia. É amanhã às 3 horas da tarde, tá? Tá todo mundo convidado. Aqui nós estamos no programa que se chama Dialética do Espírito. É um programa para debates. Dialética é exatamente isso, para a gente debater todas as nossas filosofias, todos os nossos sentimentos, né? Todas as nossas condições existenciais. Num programa em que a gente troque informações, troque conhecimento, mas, sobretudo, que a gente troque bons sentimentos. Humberto disse que está compartilhando a palestra no Luminamentes. Sim. E muito obrigado, Humberto. A gente se comunicou outro dia, né, via Messenger. Agora estou lembrado. Sou grato pela oportunidade que nos oferece. Eu que agradeço. Eu agradeço os ouvidos e os sentimentos bondosos de todos vocês. Eu acho que nosso tempo está indo, né? Nós estamos com quanto tempo nós estamos? Nós estamos tomando muito tempo de vocês. A Cá diz, gratidão, professor. Muito obrigado a você, Cá. Um abraço. Eu fiz regressão e confesso que perdoei pessoas, porém também me magoei com outras. Precisamos trabalhar mais, Cá. É exatamente isso. Não é fácil para nós perdoarmos. Não é fácil para nós perdoarmos. Mas a cura para nós encarnados, a cura de todas as nossas doenças da alma é o perdão. Que nós dedicamos a alguém, provoca em nós, produz em nós primeiro a cura. O perdão é para nós nos curarmos. Por isso que Jesus dedicou tanto do seu esforço à cura. Carla Carvalho. Obrigado pela presença aqui, Carla. Professor, viajei para fazer uma visita no hospital e quando cheguei na porta do apartamento hospitalar, senti que uma casa em que eu vivia estava lá em frente à janela e realmente era a casa. Como explicar isto? Isso foi uma visão que você teve.
uma visão, Carla Carvalho, você teve uma vidência, um fenômeno mediúnico de vidência. Você, de alguma forma, como eu disse, para a gente ter sensações ou visões mediúnicas, sentimentos mediúnicos, não precisa estar no transe, na reunião mediúnica. Kardec diz que um simples desprendimento ligeiro do corpo, quando a alma sai ligeiramente, quando a gente entra num estado de transe, num estado de consciência mais elevada, num estado de consciência alterado, né? Um entorpecente gera um estado de consciência alterado. Mas o ideal é que a gente tenha um estado de consciência elevado e não simplesmente alterado. A gente tem acesso a visões espirituais. Então a gente vê com os olhos do espírito, ou seja, com todo o corpo perispiritual. E isso gera imagens perispirituais. Então você tem acesso a imagens. Você vê a casa, você vê as pessoas. E isso não acontece só na reunião mediúnica, não. Isso acontece quando a gente perde o controle sobre isso e começa a ver pessoas assim, sem controle, descontroladamente. A medicina chama isso de esquizofrenia. Isso é muito grave, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse mecanismo dessa faculdade absolutamente natural. Vidência é visão espiritual. Tá? Vidência sem os olhos carnais, vamos dizer assim. Então, isso que você teve foi uma vidência. E pode ser simplesmente uma lembrança de existências anteriores, pode ser uma visão à distância, que é uma visão à distância. Seu corpo não está correndo risco, seu corpo está confortável, o espírito sai do corpo. Isso se chama emancipação da alma. E como o espírito viaja à velocidade do pensamento, você vai imediatamente num local, verifica uma cena e volta. Isso acontece nas EMAs, experiências de morte aparente, experiências de quase morte, acontece isso. Quando o corpo está decretado morto, o cérebro, o espírito sai, verifica alguma coisa e depois, quando o corpo é ressuscitado, ele volta e relata isso. Mas ficou guardado no corpo espiritual essa lembrança. Então, só você que pode detectar se é uma visão que você teve, saiu do corpo, foi para um outro lugar, viu essa casa e depois voltou para o corpo, ou se é uma lembrança de uma experiência que você teve durante o sono, ou se é uma reminiscência espiritual, ou seja, a lembrança de uma existência passada que fica arquivada no espírito e não no cérebro. Muito obrigado. A gente vai aprofundando esses conhecimentos. A Gláucia faz uma observação. Só precisa que se tome cuidado, não é, Paulo, em achar que os espíritos provocam tudo em nós. Claro que não. Como eu disse, os espíritos só potencializam aquilo que a gente já tem. Se eu fico com ódio e saio querendo matar todo mundo, é porque eu sou um espírito que guardo ódio em mim. Os espíritos potencializam aquilo que eu tenho. A depressão, que me leva a quadros trágicos, inclusive de suicídio, é porque eu sou um espírito que trago potencialidades depressivas de outras existências. Eu não resolvi bem comigo mesmo ainda os meus traumas e consequências de existências anteriores, portanto, qualquer inimigo que se aproxime de mim para me cobrar falhas, equívocos, erros, né? Nós todos cometemos equívocos no passado, pode provocar em mim algo potencializado, mas os espíritos não geram em nós algo que a gente não tenha, ainda que apenas em semente. Tá? No fundo, a decisão final é sempre nossa, porque nós temos espíritos que nos perturbam, mas nós temos o espírito protetor para nos auxiliar. Deus não nos deixa abandonados aqui, né? A decisão é sempre nossa. E ela continua, que se aproxima porque nós deixamos sentimentos abertos. É exatamente isso. Ela diz, nós damos brechas. É exatamente isso. O desequilíbrio começa em nós. Eles potencializam, ou seja, nós sintonizamos com ele, por isso a importância da prece e do estudo constante, do autoconhecimento, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, mas tem um caso também, tem uma Gláucia, em que Kardec diz na Revista Espírita que, às vezes, nosso estado emocional
está doentio porque foi evocado contra nós um espírito para nos prejudicar. Kardec fala isso na Revista Espírita. E aí, para resolver esse estado, essa intriga, essa obsessão espiritual, é preciso que nós evoquemos um espírito superior também para vir nos auxiliar. Então, há casos e casos de doenças espirituais. Há casos que são consequências, efeitos de nossos dilemas de existências anteriores e dessa nossa própria existência também, mas também a injustiça no mundo espiritual. Há espíritos que provocam a dor alheia apenas por prazer. E quando isso é injusto, Deus intervém na medida em que nós modificamos o nosso estado sentimental, nós modificamos o nosso estado moral e suplicamos auxílio. Humberto, por favor, poderia comentar a respeito da mediunidade de efeitos físicos e os riscos associados à prática sem os cuidados necessários? Eu estudei muito pouco mediunidade de efeitos físicos, né? Kardec trabalhou muito isso, Humberto. Agora, os riscos são os riscos como há na mediunidade de efeitos físicos. Além da doação dos sentimentos, há a doação de material perispiritual, né, de material vital do próprio organismo do médium. Eu vejo como risco, antes de um risco orgânico de desequilíbrio. Eu fui médium que trabalhei muito tempo com restabelecimento de perispírito, de espíritos muito doentios, e ao contrário do que fala inclusive a grandiosa Dona Ivone Pereira, médium, eu sinto muito pouco desgaste fisiológico. Então, nesse sentido, a minha experiência é de, olha, mesmo para a reconstituição de espíritos em casos de licantropia, por exemplo, de espíritos que estavam com o corpo todo deformado e que são trazidos para a recuperação perispiritual por meu intermédio mediúnico, eu sinto muito pouco desgaste. Então, nesse aspecto, eu só vou pelo que falam os espíritos através de Kardec. Agora, o que me preocupa em mediunidade de efeito físico é que o Kardec diz que espíritos que se prestam a esse tipo de trabalho normalmente são espíritos muito próximos de nós, que muito pouco evoluídos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a preocupação minha é mais no sentido moral da experiência do que no sentido orgânico. Mas evidentemente que vai da necessidade do trabalho e da ligação que a gente pode desenvolver com espíritos elevados. E a gente sabe o que os espíritos elevados esperam de nós para que eles colaborem com o nosso trabalho. A Sabrina pergunta o seguinte: existe uma idade mínima ideal para desenvolver a mediunidade? Essa pergunta é muito importante, Sabrina. Vai muito do bom senso dos pais, principalmente, que são os primeiros responsáveis pelos filhos. Vai muito do bom senso da casa espírita, da casa espiritualista, que mediunidade não se pratica só na casa espírita, mas em casas espiritualistas como Umbanda e Candomblé, por exemplo. Templos budistas se pratica mediunidade, templos hinduístas se pratica mediunidade. Vai do bom senso do dirigente espiritual da casa, do coordenador encarnado dessas reuniões. Mas para você ter uma ideia, Sabrina, a maior parte das obras de Kardec foram escritas, Kardec valendo-se de duas médiums, duas irmãs, uma de 13 e uma de 16 anos. Então, vai do propósito da prática mediúnica. Se o propósito for elevado, se o propósito for de honesta dedicação caridosa em benefício do socorro dos semelhantes, o critério fica a partir da adolescência. Antes da adolescência, eu entendo não ser adequado, mesmo porque os espíritos deixam claro, se não tiver um médium em condições de realizar uma função primordial muito necessária, eles utilizam um outro médium menos adequado. Então os espíritos conseguem suprir toda a necessidade. Agora, o esclarecimento a respeito da influência do mundo espiritual no mundo físico, no mundo sentimental, no mundo emocional, isso deve vir desde criancinha, porque essa é a realidade humana onde nós estamos mergulhados. Quer a gente aceite, quer a gente acredite, quer a gente não acredite. E eles não respeitam
idade infantil. A responsabilidade pela proteção das crianças é dos pais e dos espíritos protetores. Porque por um espírito obsessor, a criança não é criança. É um espírito velho que está só num corpinho de criança. Minha mãe é psicóloga clínica e por lidar com pacientes muito perturbados, sente o peso dessas energias alheias. Já adoeceu por causa disso, mas como é o seu trabalho, não pode fugir disso. Se ela for uma psicóloga, mas for espiritualista, e o que é ser espiritualista? Não é ser espírita. Espiritualista é ser católico, protestante, qualquer religião. Ela vai se proteger, se preservar disso, porque isso é inevitável. Eu fui advogado durante 30 anos. No fórum só tem gente querendo se matar, um querendo roubar o outro, um querendo brigar com o outro, mágoa, e se eu não aprendesse a me preservar, eu não conseguiria praticar a profissão. A mesma coisa é quem tenta ajudar os outros. O médico, todo mundo que tenta ajudar alguém está sujeito a isso. Agora, tem que aprender a se preservar. E a única forma de se preservar com relação a isso é a prece. O autoconhecimento meditativo recolhido para investigar o seu estado emocional harmonizado, para que quando começar a desarmonizar esse estado sentimental e emocional, imediatamente você faça a ligação com seu espírito protetor. E aí ela vai conseguir se preservar. E para restabelecer, ao final de todo dia de trabalho, deve fazer a reharmonização espiritual, através de recolhimento, meditação e prece. Prece fundamentalmente. Não precisa mais do que 5 minutos todos os dias. Muito obrigado, Isabela. A Silvia faz um agradecimento e diz que compartilhou no grupo do Rossandro Kingley. Muito obrigado, Silvia. Um abraço, irmã. A Sabrina faz um agradecimento muito esclarecido e que está aprendendo muito. E depois de anos alheia ao mundo espiritual, se sente abençoada por poder recuperar o tempo perdido. É exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui, tentando recuperar o tempo perdido. Eu agradeço de coração a presença de todos que expõem os seus dilemas, os seus dramas, assim como eu faço aqui. Como diz Sócrates, todo conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a desenvolver a virtude. E a virtude de toda pessoa espírita é o Cristo Jesus. De toda pessoa espiritualista é a solidariedade, a fraternidade humana. Numa palavra, a prática da caridade. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve é para a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Na sexta-feira que vem, às 20 horas, estaremos novamente aqui, no nosso programa Dialética do Espírito, onde a gente desenvolve estudos acerca do que é o ser humano, do que é a busca pela felicidade e o reencontro com o caminho, verdade e vida. Amanhã nós temos a continuidade da nossa aula com o grupo do Tato Save, nossas irmãs, nossos irmãos da família Tato Save. Um grande abraço. Amanhã eu vou encerrar o ciclo de estudos sobre mediunidade, fazendo uma investigação, uma demonstração e uma análise criteriosa do que é meditar e reflexos de uma influência espiritual no nosso sentimento, refletindo no nosso corpo. Então, os efeitos benéficos da meditação para a prática da mediunidade, amanhã a partir das 15 horas. Um abraço a todos e que Deus abençoe.